E aí, galera? Aula de hoje nós vamos resolver mais um exercício de vestibular. E você, tá afim de aprender como resolve esse probleminha que tá aí na aula de hoje? Bom, então não esquece, hein? Se inscreve aqui embaixo no meu canal. E agora sim, vamos lá aprender como resolve esse probleminha aí na aula de hoje. Bom, pessoal, vamos lá então hoje resolver um exercício de vestibular da PUC de Minas Gerais, que diz o seguinte: o intervalo no qual a função f de x igual a x quadrado menos 6x mais 5 é crescente é, e aí nós temos ali então as nossas alternativas. Bom, galera, tá querendo falar ali qual é o ponto que se inicia, né, o processo em que essa função que está dada, ela é crescente. Como que nós vamos verificar isso? Bom, vamos primeiro observar algumas coisinhas. Primeira coisa que a gente tem que observar nessa função aqui que foi dada é que como a letra A ela é positiva, aqui, né, nós temos que o A vale 1, tá aqui o meu A. Como a letra A é positiva, essa função ela vai ter a parábola voltada para cima, certo? Então, ela vai ter um gráfico mais ou menos nesse estilo aqui, ó. Vou tentar desenhar esse gráfico aqui pra gente, ó. Esse vai ser mais ou menos o estilo do gráfico, certo? Sabemos que vai ter esse estilo aqui. Sabemos que esse cara aqui, ó, é o número 5, né? Porque ele é o ponto C, então ele bate ali no carinha ali. E o que que a gente consegue perceber aqui nesse esboço de desenho? Bom, que a minha parábola, ela começa lá em cima no infinito, né? No caso aqui eu fiz um pedaço, mas ela tem mais aqui para cima. Mas vamos supor que ela comece aqui e ela vai descendo, certo? Então, essa descida que a minha parábola está fazendo, ela está na decrescente, certo? Os meus valores de x estão aumentando, mas os meus valores de y estão caindo, certo? Por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho o valor de x sendo zero, né? Tá bem no zero aqui meu x, mas o meu y está sendo 5. Já aqui, ó, no meu x1, eu não sei quem é o meu x1, mas eu consigo perceber que nesse ponto aqui, o meu x1 ele está aumentando em relação a esse cara aqui que eu tinha pego antes. Ele não é mais zero, ele é um valor maior do que zero. Mas o valor do y, galera, caiu. Aqui nesse ponto do x1, o valor do y é zero. Então imagina, era 5 e caiu para zero. E ele vai caindo até chegar em algum lugar, até chegar em algum momento onde começa a fazer o processo inverso. Ele começa a fazer a curva e subir e começa a aumentar o seu valor. Então, o que que ele está querendo aqui nesse exercício? Ele quer saber a partir de qual ponto eu posso determinar que a minha função vai ter as suas respostas, né, o seu valor de y sendo crescente, subindo seus valores, né? Se nós olharmos bem para esse desenho, existe um ponto que é exatamente o ponto onde a minha curva acontece, que é esse cara aqui, e é ele, galera, que determina o que está acontecendo com a minha parábola. Esse ponto aqui a gente chama de V, de vértice. Então, esse cara aqui, como a minha parábola está descendo, eu também vou chamar ele de mínimo. Por que mínimo? Porque é o valor menor, é o menor valor que eu tenho da minha parábola. E depois que passa por esse valor, a minha parábola volta a subir, volta para a origem da onde ela estava, sentido da onde ela estava, né? Que era para cima. Então, se eu souber quem é esse vértice, eu consigo determinar qual é o ponto em que isso vai acontecer para ela voltar a ser crescente. Para a gente descobrir quem é esse vértice, nós temos dois elementos, né, na função do segundo grau que faz com que eu descubra esse vértice, que é o tal do xv e do yv, porque esse vértice ele é construído a partir de um par ordenado. Um par ordenado, um elemento, né, que vem do x,
que nós vamos chamar de xv, porque é o x do vértice, e um elemento que vem do y, que nós vamos chamar de yv, porque ele vem relacionado a esse vértice. Então, esse vértice aqui ele é construído a partir desses dois elementos, xv e yv. Mas nesse caso aqui, eu não vou usar os dois. Eu vou usar qual? Eu vou usar apenas o xv. Por quê? Porque a partir do momento em que eu descubro qual é o valor desse xv, eu consigo dizer que a partir dele, o meu valor de y que estava caindo, ó, aqui estava em 5, aqui foi em 0, quando chegou aqui no yv, ele está menor do que 0, ele está negativo. Então, esse ponto aqui do yv é o menor elemento que o meu y vai ter. A partir dele, o meu y volta a crescer. Então, a partir daqui, por exemplo, ó, onde eu tenho um valor de x e um valor de y aqui, ó, eu já tenho um y maior do que o meu yv. Por quê? Porque ele está retornando a sua crescente, está voltando para a posição que era antes. Então, se eu souber quem é esse cara, eu descubro qual é o ponto a partir dele, que inclusive está aqui, né, nas nossas alternativas, certo? Então, para eu descobrir esse cara aqui, eu tenho uma fórmula. A fórmula do meu YV, ela é muito simples. Ela é menos B sobre 2A. Então, se eu fizer isso aqui em cima da minha função, eu descubro quem é esse cara, certo? Vou apagar aqui então esse meu YV, não vou usar, e vamos então verificar quem é esse XV. Quem é esse XV? Bom, menos B menos quem é o B da minha função? Minha função, o B, é menos 6. Então, menos 6. Dividido por 2A. Quem é o A? O A é 1. Então, eu fico com 2 vezes 1. Isso aqui, se eu for fazer a conta, né, gente, vai me dar um 6 positivo, menos com menos dá mais. 2 vezes 1 é 2. Então, quer dizer que o meu XV, ele é 3. Então, quer dizer que esse cara aqui, ó, eu vou apagar. E, ó, meu XV, esse cara aqui, ele é um 3. E a partir desse 3, você pode ter certeza que se eu pegar esse cara aqui, que eu vou chamar de um número maior do que 3, porque ele está depois do meu XV, então eu posso chamar esse cara aqui de 4, por exemplo. Ó. Esse cara aqui, que é o meu 4 para x, ele já vai me dar um y maior do que o meu yv, que era o menor valor de toda a minha parábola. Então, o intervalo no qual essa função ela vai ser crescente vai ser, gente, quando o meu x for qualquer número, desde que seja maior do que 3. Peguei aqui o 4 como exemplo, mas poderia pegar outro. Eu poderia pegar esse cara aqui, ó. Poderia pegar esse cara aqui. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o x2, né? Esse aqui é o x1 que nós fizemos no primeiro caso. Esse cara aqui é o meu x2. Esse cara aqui, o meu x2, ele vai ser automaticamente um número maior do que 3, certo? Ele vai ser um número maior do que 3 porque ele está depois da reta aqui no x, depois do 3. Então aqui esse x2 pode ser qualquer número ali que eu quiser. Mas aí o que acontece? Eu sabendo quem ele é, eu tenho certeza que o y aqui, ele é 0. Então ele é um número maior, ele cresceu em relação ao meu yv, que é o menor de todos os valores que eu tenho dessa minha função, certo? Então, a resposta correta é essa aqui, é a letra D. Beleza, pessoal? Mas e aí, gostou do exercício? Achou interessante a forma que eu trouxe aí para responder esse probleminha? Bom, galera, se você gostou, então agora você me ajuda aí, hein? Se inscreve aqui embaixo no meu canal, deixa seu like, comenta aí para eu saber o que você achou dessa aula, mas também não esquece, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outras pessoas também aprendam como resolve um exercício de vestibular. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Aguardo você numa próxima aula, num próximo vídeo. Valeu, galera. Bons estudos. Até a próxima. Tchau.